partir de agora. Aí, reunião está sendo gravada. Pessoal, e na aula de hoje, nós vamos aprender uma matéria muito legal, extremamente necessária no estudo das operações unitárias. Tudo bem? Pessoal, todo mundo está me ouvindo bem? Fala um sim aí no áudio. Sim, professor. Beleza, obrigado. E por quê, pessoal? Vocês sabem que vocês têm dois módulos de operação unitária. Vocês têm operações unitárias 1 e 2, certo? Na operação unitária 1, a gente aprende mais a parte conceitual da operação unitária. E a parte 2, a parte mais de cálculo, não que esse módulo não tenha cálculo, tudo bem? Porém, o que a gente mais foca nesse primeiro módulo? Separação, extração e transporte de materiais. Então, a operação unitária 1, gente, a gente foca mais nesses aspectos, tudo bem? E na aula de hoje, nós vamos começar a falar de processo de separação de mistura. Pessoal, se vocês puderem até falar aqui no áudio para mim, eu agradeço. No primeiro módulo, com a Maria Silvia, a Denise, chegaram a comentar com vocês de alguns processos de separação de mistura ou não? Sim. Sim, todos eles ou alguns? Sim, mas eu era ruim. Filtração, Eu copiava destilação. tudo da Daísa. Ah, entendi. Fazia o quê? Copiava da Daísa, eu não sabia. Na prova mesmo era passando cola na borracha. Olha só que coisa feia. E pior que fala pro professor ainda. Pessoal, Não conta pra ela, não. então é o seguinte, ó. Nesse terceiro módulo, a gente novamente vai falar dos processos de separação de mistura. Alguns serão repetitivos, outros não, tudo bem? E aí nós vamos aprofundar cada um deles, beleza? Primeira coisa que vocês têm que entender, pessoal, é o seguinte. Todo processo de separação de mistura é um processo mecânico de separação. O que eu estou querendo dizer? Que quando você faz a separação de materiais, você não pode alterar a estrutura molecular da substância. Trocando em miúdos, se você separar sal da água, a água não pode em nenhum momento deixar de ser água e o sal não pode deixar de ser sal. Ah, Jura, isso é óbvio, né? Não, não é óbvio. Sabe por quê? Vamos pegar, por exemplo, o processo de fermentação. Fermentação, você transforma o açúcar em álcool. Nesse processo, eu estou alterando a estrutura molecular do açúcar e transformando ele em etanol. Isso não é um processo de separação. Tem gente que acha que a fermentação é um processo de separação, porque você está pegando o açúcar e separando do álcool. Isso é totalmente... Ah, professor, mas isso é óbvio, mas tem muita gente que confunde. Então, a primeira coisa que você tem que entender separação de mistura, você não altera as características moleculares. Quer ver um outro exemplo muito interessante que a gente vai comentar na próxima semana? Quando você tem, por exemplo, a separação dos derivados do petróleo. Vocês sabem que o petróleo é uma das misturas mais importantes que a gente tem aí para a sociedade, né? Tanto que antigamente, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, terra rica era terra que tinha ouro, tanto que ele ficou abismado tanto de ouro que tinha no Brasil. Ele falou, cheguei numa terra rica, cheia de ouro. Hoje, o ouro do século XXI é petróleo, tanto que a gente chama de ouro negro, né? Então, o país que sabe tem petróleo e sabe administrar comercialmente e financeiramente esse petróleo é um país rico, que é o que acontece nos países do Oriente Médio. Catar, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Bahrein, é uma região muito rica em termos de petróleo, né? E por que o senhor está falando do petróleo, professor? Porque quando a gente separa os derivados do petróleo, asfalto, parafina, óleo diesel, óleo lubrificante, gasolina, gás de cozinha, você não está transformando o petróleo nisso. Você apenas está separando esses derivados que já estão prontos dentro do petróleo. Então, o processo de separação dos derivados do petróleo é um processo de separação de mistura, porque você não altera quimicamente as moléculas do petróleo. Tem gente que não sabe isso, tem gente que acha que nas refinarias ele pega o petróleo e transforma em gasolina. Não, ele só separa a gasolina do petróleo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que o processo de separação de mistura é um fenômeno físico. Ele não altera as características moleculares do material. E por que a gente pode chamar essa matéria também de análise imediata, como está escrito aqui para vocês? Análise imediata seria um conjunto de processos que
que tem por objetivo achar um processo mais adequado e mais rápido para você separar uma mistura. Então você vai perceber que existem 2, 3, 4 processos para separar o mesmo tipo de mistura. Qual que é o mais adequado, Jura? Depende da circunstância que você se encontra e dos materiais que você tem disponível no laboratório, tá? Então você tem que procurar sempre aquele processo que está mais fácil ao seu alcance. E por que a gente separou em duas aulas, pessoal? Porque como são muitos processos de separação, numa aula a gente vai falar de uma parte desses processos e na aula da semana que vem, na sexta-feira que vem, nós vamos falar, além de outra parte do processo de separação de misturas, alguns processos de extração por pressão, por defloragem, tá? Enfloragem, perdão. E a gente vai falar de outros processos na aula que vem, tá bom? Então a gente vai fazer alguns processos e a gente vai ver onde ele se aplica e de que modo se aplica, tudo bem? E o primeiro que a gente vai fazer, pessoal, lembrar, não sei se vocês já viram, então alguns vocês vão lembrar, outros vocês vão aprender. Importante é vocês entenderem todos, tá bom? O primeiro é a catação. Gente, a catação é um dos processos mais antigos e mais simples que existe. Todo mundo aqui já deve ter catado feijão. E a catação é exatamente isso. É quando você tem uma mistura heterogênea, lembrando que mistura heterogênea é quando eu tenho sólidos que não se misturam, tá? Não sólidos, né, gente? Substâncias que não se misturam, mas aqui na catação são sólidos que não se misturam, onde você pode separar um do outro através do tato, com pinça, tá? Você separa um do outro. É igual catar feijão, tá? Todo mundo aqui já deve ter escolhido feijão. Você separa os grãos bons dos grãos ruins, de areia, terrinha. Isso é uma catação, tá? Todo mundo, quando criança aqui, já deve ter brincado de pega-vareta. O que é o pega-vareta? Tem um monte de vareta de cor diferente ali espalhado. Azul, vermelho, amarelo. E você tem que catar aquelas cores específicas. É uma catação. Então você tem sólidos diferentes, ok? Onde você precisa, através de uma pinça ou de uma luva, catar os diferentes materiais. Isso é uma catação. Apesar de ser um nome bem assim, pouco formal, né? Um nome mais informal, né? O nome é este mesmo. Então, catação, pessoal, é qualquer processo que você utiliza as mãos para separar um sólido do outro. Tudo bem? Chama-se catação. Beleza? Esse processo, pessoal, ventilação, ele é muito interessante. Ventilação lembra vento. E a gente aprende lá nos anos iniciais que vento é o ar em movimento, né? Então, nossa atmosfera é formada de gás, principalmente nitrogênio e oxigênio. E quando esse ar está em movimento, ele gera o vento, né? Quanto mais movimento tiver o ar, mais vento tem. E a ventilação é quando você utiliza a força desse vento, a força de uma corrente de ar, para separar sólidos mais leves dos mais pesados. Quer ver um exemplo que a gente faz bastante isso em sala de aula? Vocês já devem, por exemplo, ter apagado alguma coisa que você escreveu a lápis, e aí você assopra as casquinhas de borracha, né? Os pelinhos de borracha da borracha. Aí você faz assim com a boca, né? O assoprar, você está usando a corrente de ar da sua expiração para separar a borrachinha mais leve do caderno que é mais pesado. Isso é uma ventilação, tá? Algumas aplicações da ventilação. Essa foto aí, ó. Na agricultura, alguns cereais têm que ser separados das cascas, né? Então você pega uma peneira, joga para cima e aí o vento que está passando ele vai separando as cascas do cereal. Quando eu era pequeno, eu ia no estádio do Linense, assistir o Linense, meu pai me levava, e lá tinha os amendoinzinhos com casca. E aí você pega a casquinha do amendoim e assopra, né, para separar. É uma ventilação. Se alguém aqui tem passarinho em casa, em gaiola, tadinho dele. Mas tem gaiola, a gente trata o passarinho com painço e alpiste, né? E às vezes a gente usa o sopro para separar um do outro, né, para tirar as fuligenzinhas. Tudo isso chama ventilação. A ventilação também, pessoal, ela é muito aplicada em lavacar, quando eles vão usar aquela força, aquele jato de ar, né? Aquele jato de ar para tirar a poeira de dentro do carro. Então ele separa a poeira da parte interna do carro com o uso de um vento.
Alguém ia falar alguma coisa aqui no meu áudio? Desculpe atrapalhar. Pode falar, pode falar. O Maicon perguntou se você vai postar essa aula no YouTube também. Vai, né? Ah, vou. A aula já está sendo gravada. Ele não conseguiu entrar, Jennifer? Não, ele tá no ódio lá, que não tá conseguindo entrar desde a FATEC. Tá, não tem problema. Fala que eu vou gravar e depois eu vou deixar o link dentro da aula de número 4, tá bom? Tá bom, professor. Beleza. Tá bom, pessoal? Então, ventilação é qualquer força de ar que você utiliza, tudo bem? Para separar um material do outro. Quando a gente entrar na matéria de transporte de sólidos, a gente vai falar de vários tipos de transportadores de sólidos, tá? Transportador de correia, transportador de corrente, transportador vibratório, transportador por gravidade. Um dos transportadores é o transporte pneumático, que ele utiliza a força de um gás para poder transportar um sólido leve de um ponto para o outro. Seria um tipo de ventilação, tá? Então, qualquer força de ar que você utiliza para separar um sólido mais leve do mais pesado é uma ventilação. Beleza? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, pessoal. Alguém aqui já separou alguma coisa ao invés de utilizar a corrente de ar, utilizar a corrente de água? Ou seja, já colocou o dedão lá na saída da mangueira para fazer pressão na água, para que a força da água arraste o material mais leve do mais pesado? E alguém já fez isso? Sim? Todo dia. Todo dia. Pessoal, aí não chama-se ventilação, se chama levigação. Então a diferença da ventilação para levigação, ambas separam o material mais leve de um mais pesado. Na ventilação, você usa a força do ar. Na levigação, você usa a força da água. Então você utiliza uma corrente de água para separar o material mais leve de um mais pesado. Por isso eu dei o exemplo, pessoal, desse negócio, né? Quando a gente faz a vassoura d'água é você empurrar uma folha, por exemplo, de uma pedra, utilizando a força da água. Isso é uma levigação. Tudo bem? Quando a gente lava o arroz, é uma levigação. Porque você está usando a força da água que está saindo da torneira para separar ali, tirar aquela sujeirinha do arroz ali, que é mais leve, do próprio grão de arroz, que é mais pesado. Certo, pessoal? E um dos processos onde mais se utiliza a levigação, pessoal, é na extração do ouro em garimpo. Tudo bem? Não sei se alguém aqui já assistiu algum documentário de extração de ouro. Não sei se alguém já viu. Mas quando vai extrair o ouro, o que eles fazem? Eles pegam uma rocha que eles acreditam ter ouro. Eles não têm certeza que ali tem ouro. Mas eles pegam uma rocha e eles levam essa rocha para dentro de uma panela chamada bateia, que é essa que aparece aí na foto. A bateia, pessoal, é uma panela, uma bacia, como se fosse um chapéu de chinês ao contrário. Você já deve ter visto o chapéu de chinês, né? Ele é mais ou menos assim, ó. Vira ele ao contrário, tá? Essa foto que a menina tá segurando aí. Aí eles levam isso num tanque de água e antes de levar no tanque, eles pingam ali uma solução de mercúrio. O mercúrio é um metal líquido. E o mercúrio, ele tem uma grande capacidade de interagir com o ouro, formando uma liga metálica chamada amálgama. Amálgama é uma mistura de ouro com mercúrio, certo? Então, a hora que forma amálgama ali dentro, esse material ele é depositado no fundo da bateia, no fundo dessa panela. E aí, com movimentos circulares, a mocinha aqui no caso da foto, ou o garimpeiro, com movimentos circulares, ele vai fazendo com que a água tire o pozinho, essa areia da rocha, porque essa rocha ela é meio arenosa. Então essa areia ela vai se dissolvendo, não vamos utilizar a palavra dissolvendo, porque a areia não dissolve na água. Mas ela vai ali ficando grãozinhos menores, vai pulverizando, né? Vai formando pozinhos de areia que vão sendo arrastados pela água até formar uma pedrinha de amálgama no fundo da bateia. Então a levigação quer dizer que estou usando a força da água para empurrar os pozinhos de rocha e ficar a pedrinha de amálgama. Essa pedrinha de amálgama é levada num forno, onde essa mistura é aquecida para que proceda a evaporação do mercúrio, porque o mercúrio ele evapora em temperatura mais baixa que o ouro. Conforme vai evaporando o mercúrio,
Caso tiver ouro, esse ouro começa a aparecer. Forma uma pedrinha amarela que é o ouro. Se não formar nenhuma pedrinha amarela, quer dizer que todo o mercúrio foi embora e aí ali não tinha ouro. Professor, mas isso é perigoso vaporizar o mercúrio, extremamente perigoso, pessoal, porque o mercúrio é um metal pesado. Quando ele vaporiza, uma hora ele resfria e volta a ser líquido e você pode ter inalado esse mercúrio. Se ele formar líquido dentro da sua corrente sanguínea, ele pode causar algumas colateralidades, tá? Principalmente desenvolvimento de células cancerígenas. E o mercúrio ele pode ir para o sistema nervoso central e provocar algum dano cerebral, principalmente AVC, que é trombose cerebral. Tá, pessoal? Por isso, quando você é pequeno, estoura mercúrio, a mãe fala assim, não rela no mercúrio do termômetro, não rela. Que se você tiver alguma cicatriz na mão e entrar o mercúrio, pode deixar algum dano, porque o mercúrio é um metal pesado. Tá, pessoal? Então é muito comum achar garimpeiros ter câncer, desenvolver células cancerígenas, ter problemas cerebrais, mal de Parkinson e etc. Tudo bem? Pessoal, até agora, por favor, catação, ventilação e levigação. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queriam acrescentar? Sim, não, tranquilo? Pra mim tá tranquilo, professor. Beleza. Só fala uma coisa pra mim, Renan, já que você falou aqui pra mim. Algum desses três foi falado no primeiro módulo? Os três? Nenhum dos três? Algum dos três? Acho que catação só que a gente falou mais. Que tinha falado no primeiro módulo. Levigação e ventilação, não? Na levigação falou assim, mas não aprofundou também não. Beleza, então. Perfeito, tá bom? Esse, pessoal, é o objetivo do terceiro módulo, tá bom? Como falou, no primeiro módulo ainda vocês estão muito cru, então a gente passa mais essa parte assim, introdutória do que aí a gente aprofunda dentro da aplicabilidade do curso técnico, tá bom? Pessoal, agora esse processo aqui ele é muito, muito, muito importante, tá bom? Flotação. Esse processo flotação também pode ser chamado de flutuação. Flotação ou flutuação é a mesma coisa, tudo bem? É a mesma coisa. O que vem a ser a flotação ou a flutuação? Imagina que eu tenho misturado dois sólidos. E esses sólidos, eles têm comportamentos diferentes diante de um líquido qualquer. Vamos pegar esse líquido qualquer sendo a água, tudo bem? Que seria o nosso solvente universal. Quando joga água nessa mistura de sólidos, a gente percebe que um sólido flutua e o outro permanece no fundo do frasco. Um flutuando e outro afundando quer dizer que você precisou de um líquido de densidade intermediária para separar um sólido do outro. Isso é chamado flotação. Então, flotação, pessoal, é quando você utiliza um líquido de densidade intermediária para separar um sólido que flutua nesse líquido de um sólido que permanece afundado nesse líquido. Esse processo, pessoal, ele não pode ser aplicado para dois sólidos que afundam na água. Por exemplo, areia e pedra. E nem para dois que flutuam na água. Tem que ser um que flutua e um que afunda. Por isso o desenho aqui deu o exemplo de pó de serra, que a gente chama de serragem, e areia. Se a gente jogar água, a gente percebe que a areia afunda, e a serragem flutua. Aí se separa um do outro. Ah, professor, mas ele não está separado, eles estão no mesmo ambiente. Mas aí você utiliza uma peneira, qualquer coisa para tirar um do outro. Sabe onde a gente vê bastante isso, pessoal? Em piscina. Quando a gente vai limpar a piscina, que é uma outra área de técnicos em químicas pode atuar, pessoal, isso também é uma coisa muito legal, tá bom? Eu tenho um amigo que se formou comigo na minha época de faculdade, que ele não quis dar aula e nem quis para a indústria. Hoje ele limpa a piscina. Aí você fala assim, nossa, professor, fez faculdade para limpar a piscina? Pessoal, vocês não têm noção de quanto um cara bom, profissional, ganha limpando piscina, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ele vai uma vez por semana nas casas, então o contrato com aquela casa é uma vez por semana, tá? E ele dá todo o material. Ele dá a questão de ou ele dá o material ou a pessoa compra o material. Muitos preferem que ele dá o material porque ele já usa a quantidade ideal. Outros compram para usar lá. Então ele tem dois preços. E ele cobra ali em torno de R$150 por mês para tratar a piscina. Gente, se ele pegar ali 40 casas já é R$6.000 no mês. Tá? Que é um bom salário para nossa região, se for parar para pensar, né? E 40 casas, pega lá,
40 dividido por 5 são 8 casas por dia, de segunda a sexta. É 1 hora cada casa, 8 horas por dia, é o que todo mundo trabalha. Entendeu? E aí, como ele é um técnico em química, ele assina, ele avalia. Então, é uma pessoa técnica, responsável. Ele é técnico e formado em química, tá? E a gente vê muito processo de flotação nas piscinas, tá? Como assim, professor? Todo mundo já deve ter visto uma piscina que na parte superficial da piscina fica folha, galho de árvore que tira com uma peneira, né? Aquela peneirinha. E na parte do fundo da piscina tem areia, terra, né? Fuligem, que aí tira com aquele aspirador próprio de piscina. Tá, pessoal? E aí vem a pergunta, Jura, por que você falou que a flotação é um processo tão importante? Pessoal, alguém aqui, vocês já deve ter ido numa ETA, Estação de Tratamento de Água, que se eu não me engano a Denise leva todo mundo no primeiro módulo para conhecer uma ETA. Vocês vieram aqui na ETA de Promissão, gente? Sim ou não? Não. Não vieram? Nossa, achei que vocês tinham vindo. Vamos ver se voltando à pandemia vocês vêm conhecer aqui alguma ETA. É muito importante, tá, gente? Eu, quando fiz curso técnico, eu fiz estágio dentro de uma ETA. Eu nem tenho. Oi, fala de novo, meu anjo, eu não ouvi, desculpa. Nós não conheceu nem a Coca, não deu nem tempo, a pandemia veio. Sim, sim, foi tudo muito rápido, né? Eu tava pensando, né, gente, hoje é dia 9 de setembro, semana que vem já vai fazer 6 meses que começou a pandemia. Que coisa, né? Ave Maria, 6 meses em casa tá osso, viu? Que aninho, viu? Pra esquecer. É que começou... 11. Hoje é dia... Hoje é dia 9, né? 11, hoje é dia 11 de setembro, é verdade. Da Torre Gêmeas, né? Hoje é dia 11, né? Dia do 9, Armada né? Tentado. Foi dia 17 de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses, isso mesmo. Mas enfim, pessoal, quem nunca conheceu uma ETA, uma estação de tratamento de água, eu aconselho vocês conhecerem porque tem muitos processos interessantes de separação de mistura. Tanto que eu vou fechar na semana que vem falando um pouquinho de processo de separação de processo de tratamento de água, tá? Meu estágio, quando eu fiz curso técnico em química, eu não tive TCC, mas eu tive estágio obrigatório. Eu já fui, mas fui pela escola, professor. Ah, pela escola. Mas você tinha quantos anos? Eu fui no terceiro, no segundo, sempre que tinha eu ia. Mas do médio ou do fundamental? No médio. No médio e no fundamental eu ia, porque cobria minhas faltas. Ah, entendi. Professor. Oi, pois não, Renan? Se eu não me engano, a Maria Silvia, ela levou, assim, um pessoal, sim, no primeiro módulo nosso. Então, eu lembro... Foi num sábado, né? E eu acho que não deu pra muita gente ir. Ah, entendi. Pode ser isso mesmo. Porque eu sei que no primeiro módulo costuma levar bastante... leva bastante aluno. Por isso eu perguntei. Porque geralmente no primeiro módulo a Maria Silvia leva os alunos sim. Por isso eu perguntei. Mas, pessoal, eu acho que todo técnico deve conhecer. Na minha época não tinha TCC, tinha estágio obrigatório. Eu fiz na estação de tratamento de água. Eu fiz 4 meses lá, tá? Mas não era nem da estação de tratamento de água que eu ia falar. Se vocês nunca foram numa ETA, provavelmente nunca foram numa ET, numa estação de tratamento de esgoto. E na estação de tratamento de esgoto, pessoal, um dos processos mais importantes que tem é a flotação. Como assim a flotação, professor? Dá uma olhada nesse próximo slide, galera. O que eles fazem nas estações de tratamento de esgoto? Lógico que tem estrutura para tal. Nem todas as estações de tratamento de esgoto têm investimento para isso, tá? Mas algumas fazem isso. O esgoto ele chega, pessoal, com uma quantidade de matéria orgânica muito grande, muitas partículas em suspensão. Ali tem fezes misturado, tem barro, tem detergente, tem óleo mineral, tem de tudo lá, certo? Então, quando chega esse material tá tudo ali dissolvido na água. E eu tenho que tirar ele da água. Então, aí que vem a parte interessante. O que eles fazem? Eles injetam ar, borbulham ar dentro desse tanque que vocês estão vendo aqui na foto, ó, do lado direito. Borbulha ar. Esse ar vai se combinando com essas partículas de sujeira e detergente. Então, ali dentro tem detergente, sujeira e ar. Quando o ar se combina com detergente e com a sujeira, forma bolha e espuma. E o que acontece com essa espuma? Essa espuma flutua, faz uma flotação. Ela vai para a parte superficial da água, deixando a parte de baixo da água mais limpa. Aí vem algumas pás, isso aqui é uma pá, ó,
que ela vai pegando e arrastando toda essa espuma formada para fora do tanque. Então você tira todas aquelas partículas que estavam no fundo do tanque, deixando a água menos poluída, tá? Pessoal, uma coisa importante, tá? A água de esgoto, ela não é utilizada para beber novamente. A água de esgoto é água de reuso, para lavar uma calçada, para ser reaproveitada desse modo, tá? A tecnologia hoje, para fins de consumo, água de esgoto, ela ainda não é aconselhável, tudo bem? Lógico que alguns países que a água não está em abundância, que no Brasil a gente é privilegiado com isso, mas tem alguns países aí que utiliza água de reuso para consumo, que não é aconselhado, mas no Brasil ainda não para isso, é só para água de reuso, tá? Mas a flotação é utilizada na estação de tratamento de esgoto para esse fim. Eles borbulham ar, forma bolhas de espuma, essa espuma flota quer dizer que ela flutua, e aí uma pá tira essa camada de espuma em cima. Tá, pessoal? Então a gente aqui não aprende só o que é a flotação, mas onde ela é aplicada também, beleza? Gente, vocês entenderam o que é a flotação? Sim. Beleza? Sim? Então tá bom. Converse comigo, gente, que às vezes só eu fico falando e aí fica meio ruim aqui. Mas beleza, certinho? Galera, agora nós vamos falar da dissolução fracionada, tudo bem? A dissolução fracionada, pessoal, a gente precisa interpretar o nome da técnica para a gente entender o que é. Quando a gente fala a palavra dissolução, significa dissolver algo. Então, dissolução é dissolver algo. Tudo bem? E o que é fracionada? É dissolver uma das frações da mistura. Então, quando a gente fala a palavra fracionada, quer dizer que você quer dissolver um dos materiais. Desculpa, pessoal. E o outro não. Então, para que você possa promover a dissolução fracionada, é quando eu tenho uma mistura de sólidos, onde eu promovo a separação deles de modo que um deles dissolva no líquido e o outro não. Se os dois sólidos dissolver nesse líquido, você não consegue separar um do outro. E se os dois também não dissolverem, você não consegue aplicar a dissolução fracionada. Então a dissolução fracionada, pessoal, é quando você separa dois sólidos de modo que um deles dissolva na água e o outro não. Por isso é fracionada. Fracionada quer dizer que um dissolve e o outro não. E um exemplo bem prático que ele deu é uma mistura de sal e areia. Sal e areia, pessoal, o que acontece? Você joga água. Quem dissolve nessa água? O sal e a areia não. Então, olha aqui no copo da frente, ó, que a gente vai ter uma mistura de água e sal e areia aqui embaixo. Aí eu pego um papel filtro, coloco aqui num funil e jogo aqui a mistura de água, sal e areia. Quem que vai ficar no filtro que não foi dissolvido na água? Areia. Quem passa pelo filtro? A água e o sal, porque como o sal está dissolvido na água, esse sal ele não é retirado no filtro. Aí você pega essa mistura de água e sal, leva num fogo e ebulha a água, sobra só o sal. Então perceba que eu separei a areia do sal. O sal aqui depois que ebuliu a água e a areia que ficou dentro do funil. Essa técnica, pessoal, você não consegue utilizar, por exemplo, para separar sal de açúcar, porque os dois dissolvem na água. Então os dois vão passar pelo filtro e a hora que ebulir a água, os dois continuam junto. Então essa técnica, pessoal, ela só é utilizada quando você tem que separar dois sólidos de modo que um deles dissolve na água e o outro não. Tudo bem? Vocês entenderam essa técnica, então? Pessoal, próximo. Aí sim, nessa técnica, a gente utiliza para separar o sal do açúcar. Tá bom? Que é um dos processos, uma das misturas mais difíceis de ser separada, viu, pessoal? Eu até brinco com os alunos que se você misturar açúcar e sal, compensa ir no mercado e comprar outro. Mas é possível, mas é uma técnica mais difícil. Que é fazendo a fusão fracionada. Fusão fracionada. Vamos lembrar o que é fusão? Fusão é derreter o material. Fusão é quando o material chega naquela temperatura que o sólido vira líquido. Você derreteu o material. Então, o que é fusão fracionada? Você pega dois sólidos que têm temperaturas de derretimento diferentes e esquenta a mistura. Aquele que tem temperatura de fusão mais baixa é aquele que derrete primeiro. Derretendo, ele vira líquido e o outro permanece sólido.
No caso aqui do desenho, pessoal, eu dei um exemplo de enxofre e areia, que o enxofre ele derrete em temperatura muito mais baixa que a areia. Então você aquece, você vai ter um enxofre líquido, né, fundido, quer dizer que ele derreteu, separado da areia que continua sólida. Aí você entorna isso num becker, num copo, o enxofre líquido vem para cá, separa da areia. Aí você deixa resfriar, o enxofre volta a ser sólido. Por que eu falei para vocês que esse é um dos processos de separação de sal do açúcar? Porque o açúcar, pessoal, ele derrete numa temperatura muito mais baixa que o sal. Uma prova disso é que a gente faz até caramelo com açúcar, né? Porque o açúcar derrete em temperatura baixa, já o sal não. Para você derreter sal, você precisa de quase 1000 graus. Então o que acontece, pessoal? Você pega um becker com água, com sal e açúcar, que você misturou acidentalmente, e coloca em banho-maria. Não joga direto no fogo, senão o açúcar vai virar caramelo. Então você coloca em banho-maria e deixa aquele açúcar derreter. Você vai perceber que o açúcar derrete e o sal não. Aí você coloca num filtro, tá? Você vai ver que o açúcar derretido vai passar pelo filtro e o sal vai ficar. E aí, esse açúcar se deixa resfriar, ele volta a ser sólido. Só que ele não volta da mesma maneira que ele era, principalmente o açúcar refinado. Ele volta mais compactado, mais na forma pastosa, né? Como se fosse um bloco de açúcar. Então, por isso que eu falo que é mais fácil ir lá e comprar outro. Mas esse é um processo de separar sal de açúcar. Porque sal de açúcar, gente, é muito difícil, porque eles têm características visuais muito parecidas, né? Você pega sal fino e açúcar fino, refinado, né? Parece que é a mesma coisa. Quem aqui já não salgou achando que estava adoçando e não adoçou achando que estava salgando? Todo mundo já deve ter feito isso, né? Principalmente quando vai fazer caipirinha, alguma coisa, né? Põe sal ao invés de açúcar. Todo mundo já deve ter feito isso. Ou põe sal no café, né? Então, já deve ter feito alguma coisa parecida. Certo? Galera, pegando essas últimas que eu falei, flotação, fusão fracionada e dissolução fracionada. Vocês tinham visto já no primeiro módulo ou não? Já, professor. Já? As 3? Acho que sim. Então, beleza. As 2 primeiras eu sei que sim, da última eu não lembro. Da fusão fracionada, né? Ah, então beleza. Beleza então, galera. Gente, essa aqui acho que com certeza vocês já viram, que é um dos processos mais fáceis que tem, que a gente até utiliza mais na nossa casa, né? Eu falo que o laboratório de química da nossa casa é a cozinha, né? Lá que a gente faz experiência, lá que a gente faz cocção, né? Tanto que naquela série Breaking Bad, não sei se vocês já assistiram, né? Quando eles vão produzir a metanfetamina, eles falam, vamos cozinhar, né? Cozinhar porque significa que eles estão no laboratório deles, né? Eles estão processando, né? E na nossa casa, um dos utensílios mais necessários é a peneira, né? A peneira, pessoal, originalmente falando, ela é utilizada para separar sólidos de tamanhos diferentes. Então a peneira é para separar um grão mais pequeno, um grão menor que passa pela peneira, do grão maior que fica na peneira, né? Porém, ela também pode ser aplicada para separar um líquido de um sólido, ok? Vou dar um exemplo. Aqui na minha casa, como eu faço pouco arroz, porque é só eu e minha esposa, a gente utiliza uma peneira para lavar o arroz. A gente não usa o lava-arroz, né? A gente pega uma peneira grande que a gente tem, né, de metal, e a gente lava o arroz nessa peneira. O arroz fica na peneira e a água passa pela peneira. Então a peneira, pessoal, é qualquer objeto que você utiliza furado com orifícios, né, que permite a estagnação do sólido e a passagem do sólido menor ou do líquido. Isso é uma peneiração. Mas aqui tem uma curiosidade que muita gente não sabe. Vocês sabem me dizer por que a peneiração também pode ser chamada de tamização? Sem pesquisar no Google. Alguém sabe me dizer por que a peneiração também pode ser chamada de tamização? Tanto que em meios laboratoriais industriais fala mais tamização que peneiração. Alguém sabe por quê? Alguém chutaria? Faço a mínima ideia, professor. Não? O restante acredito que também não, né? Senão eu teria falado. Por causa do seguinte, pessoal, a peneira também pode ser chamado de tamize. Tamize. Nossa, professor, nunca ouvi falar disso. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui no tio Google. Tamize.
Eu acho que é com Z, eu escrevi com S. Não, é com S mesmo. Tá aparecendo um monte de remédio aqui. Peneira. Aqui, ó. O processo de tamização ou peneiramento é um dos processos de separação de mistura. Trata-se de um processo mecânico de separação. Não. Aonde está falando aqui? Isso eu já expliquei, gente. Aqui, ó. Através da movimentação do sólido sobre a malha da tamize, peneira, os grânulos... Então, pessoal, tamize, a peneira, pode ser chamado de malha da tamize. Então, a peneira pode ser chamado de tamize também. Olha lá, ó, por isso é falado tamização. É com S mesmo. Aqui está escrito com S? Não, tá com Z. Tá até escrito errado. É com S. Tamização. Aí foi até bom ter falado. Tá, pessoal? Então, porque a peneira também pode ser chamado de malha de tamize. Mas isso é um processo pouco utilizado. Muita gente nem sabe o que é tamize. Tá? Tamize, né? Se fosse tamize, seria acentuado. Seria ser tamize que se pronuncia, tá? Mas a gente usa isso mais no meio industrial, tá? Ou laboratorial. Então, se alguém falar tamização, você já sabe que se trata de uma peneiração. Tá, pessoal? Vou até falar uma coisa interessante aqui para vocês. Renan, preciso da sua ajuda. Você tá na usina ainda, certo? Sim, professor. Como eles separam a água do álcool hidratado 96 para fazer álcool anidro? Destilação? Na destilação eles obtêm o álcool 96%, não é isso? A gente só tá fazendo hidratado. Ah, só o hidratado não faz o absoluto para adicionar na gasolina? Não, a nitro não tá fazendo não, por enquanto. Então, beleza. Pessoal, esse álcool anidro que o Renan acabou de falar, ou 100%, porque é o seguinte. O álcool, no processo de destilação, por mais que você purifique o álcool, por mais que você retire toda a água dele, ele sai com teor de água. Ele sai com 4% de água e 96% de álcool. A gente chama isso de 96 graus GL, 96 graus Gay-Lussac. Gay-Lussac é a norma química que a gente utiliza para falar porcentagem, tudo bem? De álcool. Então, o álcool 96 graus GL, ele tem 96% em volume de álcool puro, álcool absoluto, e 4% ml em volume de água. Professor, por que você não consegue tirar esses 4 ml de água? Agora é uma curiosidade que muita gente não sabe. Porque essa proporção, 96% de álcool e 4% de água, forma uma mistura que a gente chama de mistura azeotrópica. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mistura azeotrópica é quando tem uma mistura de substâncias em proporções adequadas que faz com que essa mistura tenha ponto de ebulição constante. E o que eu estou querendo dizer? Que por mais que você evapore o álcool naquela temperatura de ebulição dele, com esses 4% de água, esses 4% de água se agrega ao álcool de tal maneira, se comportando como se fosse uma substância pura. Então, trocando em miúdos, que eu estou querendo dizer, é como se a água incorporasse ao álcool, de modo que por mais puro que você faça o processo de destilação, essa água já faz parte da composição do álcool. Por isso, por destilação, pessoal, o máximo que você consegue ali é 96% de álcool e 4% de água. Porém, pessoal, quando esse álcool é adicionado à gasolina, porque no Brasil é o único país do mundo que o álcool é adicionado à gasolina, certo? Você não pode adicionar o álcool com água, porque a água não mistura na gasolina. Tem que ser o álcool anidro, o álcool absoluto, o álcool 100%. E aí, como eles fazem para retirar a água, esses 4% de água do álcool? Com um aparelho chamado peneira molecular, que seria uma micropeneira com micro-orifícios, por isso chama peneira molecular, que ela separa a molécula do álcool da molécula de água. Se você pegar a molécula de água, H2O, ela é bem menor que a molécula de etanol, que é uma molécula orgânica. Então ela retém as moléculas de etanol, permitindo na peneira apenas a passagem das moléculas de água. Então ali você obtém um álcool anidro, 100% puro. Renan? Professor. Oi, pois não. Eu lembrei aqui agora. Tem uma peneira lá, usa aquele... A resina de troca iônica?
Isso, é aquela que tem no laboratório, né? Isso, é essa Pra tirar a mesmo. umidade. Isso, exatamente. E a gente chama isso, pessoal, de resina de troca iônica, é como se fossem uns grãozinhos, tá? Onde ele absorve a água, tira a umidade, obtendo o álcool anidro, o álcool 100%. É tipo umas pelotinhas assim, não é, Renan? O pessoal vai lembrar, ficava direto dentro da estufa lá, secando, Isso, né? exatamente, para eliminar o máximo de água, exatamente. Isso. Tá, pessoal? Então é desse jeito que eles fazem o anido, através de uma peneira molecular. Beleza? Pessoal, essa aqui é uma das mais interessantes, a separação magnética. A separação magnética, pessoal, por que ela é simples? Porque quando a gente fala a palavra magnetismo, a gente lembra de ímã. E o ímã, ele tem a capacidade de atrair o ferro. Qualquer material feito de ferro é atraído por ímã, certo? E a separação magnética é quando você utiliza um ímã para separar um material, um metal que tem propriedades magnéticas de outro que não tem propriedade magnética. Então você utiliza um ímã para separar, por exemplo, pó de ferro. Professor. Oi, pois não. Só um exemplo só, uma vez eu fiz essa separação aí, um tanque de gasolina da minha moto tava cheio de ferrugem. Aí eu usei um ímã para separar da gasolina que tava entupindo a torneirinha, o carburador. Aí eu usei o ímã para separar. E deu certo, Juninho? Deu certo, consegui tirar tudo. Perfeito, perfeito, gente. Eu não ia dar esse exemplo, Juninho, mas eu adorei seu exemplo, tá? Pessoal, então a separação magnética é quando você utiliza um ímã para separar um material, como o Juninho falou, ferrugem, né? O ferrugem é óxido de ferro, então o ferro tem propriedades magnéticas, de outro que não tem. Um exemplo é esse que o Juninho falou. Eu vou dar 4 exemplos para vocês, então, tá? Eu ia dar 3, mas esse que o Juninho falou, muito interessante. Então, o primeiro exemplo é esse, você tirar ferrugem, né? Materiais que apresentam propriedades de ferro ali, de um outro material que não tem, utiliza a separação magnética. As empresas de sucata também, pessoal, para fazer a separação de sucata de ferro de materiais plásticos, por exemplo, também usam separador magnético. São grandes caminhões, guinchos, que na ponta dele tem ímã. Então é como se fosse, o ímã vai descendo, e aí sucata de carro, esses carros que dão perda total, eles pegam o ímã, puxam o carro através de ímã e separa dos outros materiais que não tem propriedade magnética. É uma maneira de fazer separação do ferro de outros materiais. Tudo bem? O terceiro exemplo que eu ia dar para vocês, você já deve ter ouvido falar um ditado assim, ó. Nossa, isso aqui é tão difícil quanto achar uma agulha no palheiro. Já deve ter ouvido falar isso, né? Gente, é difícil porque nunca ninguém fez uma separação magnética, né? Como eu tiro um alfinete de uma palha? É só você passar um ímã em cima. Vai chegar uma hora de chegar perto do alfinete, ele vai ser atraído pelo ímã e não vai atrair a palha. E o quarto exemplo, que agora é o principal que eu ia dar para vocês, pessoal, além da indústria de sucata e do exemplo do Juninho, eu quero chamar o Renan de novo. Fala, Renan! O Renan está sendo meu professor auxiliar hoje. Do açúcar, professor? Na hora que tá passando a cana na esteira. Eletroímã. Isso, Renan, muito bem. Pessoal, então vamos entender o que é tal esse eletroímã. Quando a cana chega na usina, lógico, ali ela é lavada, ela é picada, já é tirada uma amostra de matéria-prima antes, logo que chega o caminhão. Só que o que acontece? Quando essa cana é lavada e picada, pode ser que algum material metálico caia dentro do reservatório de cana, porque quando a cana chega, ela é armazenada num lugar lá, num tanque, onde fica toda a cana lavada e picada. Aí ela entra dentro da esteira, onde essa esteira joga a cana para dentro da moenda para poder moer e extrair o caldo. Imagina, pessoal, imagina a situação. Tem um funcionário, um colaborador, fazendo a manutenção do lado do equipamento e cai uma chave de fenda no meio da cana. Você não vai achar essa chave de fenda. E aí, pessoal, essa cana está entrando na moenda e junto com a cana vai a chave de fenda. E aí essa chave de fenda férrico entra dentro da moenda. Primeiro, você pode arrebentar com a moenda. Se passar pela moenda, esse material, esse pó férrico pode ser misturado no caldo. Isso pode trazer problemas no processo de fermentação. Então, pessoal, o que eles fazem? Bem nessa esteira por onde passa a cana, como o Renan falou, tem um eletroímã. Eletroímã, como o próprio nome já diz, é um ímã gigante, tá? Onde qualquer material metálico que passar ali é atraído pelo eletroímã.
E é super bonitinho, pessoal. Se quer uma chave de venda no martelo, o cara desce e fica lá do lado do eletroímã. Aí faz assim, ó, pim! Pim quer dizer que entrou no ímã, a pessoa vai lá e tira o material. Por isso, todas as ferramentas ali naquele setor, ele tem que ser feito só de ferro e nenhum plástico envolvendo ele, tá? Porque senão o eletroímã vai ter menos eficiência na tração dele. Ô Renan, o eletroímã ele é no começo ou no final da esteira, ou você não sabe dizer? Professor, a internet tá meio ruim aqui, tá falhando. Fica na... Sai do preparo, né? Que é os martelos, onde esmaga a cana. Sim. Aí passa antes de chegar nos rolos, né? Nos ternos, né? Isso. Então ele fica entre a lavagem e a extração. Seria mais ou menos isso? Isso. Beleza, é isso mesmo. Beleza. O senhor tem ideia, a gente, por dia, para umas 2 vezes, só de manhã no nosso turno, para limpar ele, porque para muito ferro lá. Sim, perfeitamente. E chega para a ferramenta também, ou é não? Mais resíduo de ferro? Já teve. Teve tanto de ferramenta, chave, um monte de coisa. É do caminhão mesmo que vem, né? Às vezes falta alguma coisa no caminhão. Às vezes até pedaço de corrente para poder, quando joga a cana no tanque, né, Renan? Isso. Beleza, pessoal? Então eu tô falando do Renan aqui, pessoal, porque ele tem essa prática industrial, né? Conhece, então a gente associa com a prática experimental. Eu sempre gosto de pegar profissionais da área para vocês verem que não é uma coisa que eu tô falando à toa, é uma coisa que ocorre mesmo, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar... Oi, pois não, pode falar, querido. E tem também a gente, quando fazia açúcar, que a gente não tá fazendo agora, tá fazendo álcool, tinha o ímã também quando sai o açúcar. Porque às vezes sai da tubulação, dos tanques, né? Algum ferro, alguma coisa. Aí lá também tinha. Com o mesmo objetivo que o Juninho retirou a ferrugem lá da moto dele, né, Renan? Isso, mesmo procedimento. Mesmo procedimento, para tirar alguma ferrugem, algum material, algum interferente do produto acabado. Muito bem, Renan, obrigado pela sua colaboração aí. Pessoal, e um que não é tão perto da nossa realidade, mas também faz parte aí da nossa vida. Todo mundo aqui já deve ter ido no mercado e comprado sal, né? O sal faz parte da nossa vida, todo tempero a gente coloca sal, né? E aí, pessoal, não sei se vocês sabiam, o Brasil é um dos principais exportadores de sal do mundo. Sal do mundo, tá? E eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem qual é o estado do Brasil maior exportador de sal de cozinha do país? Rio Grande do Norte. Isso, principalmente uma cidade chamada Mossoró, tá? Apesar do que o sal mais famoso não é do Rio Grande do Norte, o sal mais famoso que tem é aquele sal cisne, né? Ele é do Rio de Janeiro. Mas é Mossoró, Rio Grande do Norte. Professor, por que Rio Grande do Norte? Por 2 motivos. Primeiro, para que eu possa extrair o sal da água do mar, o que eu faço? Olha o desenho. Eu pego a água do mar e coloco essa água do mar dentro de evaporadores. Evaporadores, pessoal, vocês imaginam uma piscina gigante, rasa, rasinha. Por que tem que ser rasa, professor? Para que o calor do sol promova a evaporação da água. Se ele for muito fundo, o sol não vai conseguir atingir lá embaixo a água que está lá na parte profunda. Por isso é um tanque raso e grande. Mas por que tem que ser no Rio Grande do Norte, professor? Porque o Rio Grande do Norte ele está bem na linha do Equador. E se vocês sabem, se tiver algum terraplanista aqui, me perdoa, tá, gente? Mas eu vou falar uma coisa que vai mexer com vocês. A Terra não é plana, tá? Por favor, tá? Se alguém defende isso, não vamos abrir discussão aqui, tá? Mas a Terra não é plana, tá? A Terra ela é esférica, achatada nos polos. E inclinada, 8 graus de inclinação, varia essa inclinação, né? Porém, pessoal, a parte do planeta... Ó, tô até ensinando geografia para vocês. A parte do planeta que mais recebe incidência solar é a linha do Equador. Isso quer dizer que Rio Grande do Norte está exatamente na parte do planeta que mais recebe incidência solar. Tá, professor, mas não tem só Rio Grande do Norte na linha do Equador. Amapá também está na linha do Equador, Roraima, Amazônia, Pará. Por que Rio Grande do Norte? Porque se você pegar o mapa, é o estado que está mais perto da Europa. E a gente é exportador de sal da Europa. Se você pegar o mapa, gente, deixa eu pegar aqui, ó. Mapa Mundi, planisfério.
Pegar aqui a imagem. Ó, deixa eu pegar essa foto aqui, ó. Ah, pera aí. Só pegar o Maps, gente. Só pegar o Maps, quer ver? Ah, ele deu minha casa. Não, não quero minha casa não, filho. Quero mais. Guaiçara, ó. Xiii, gente, minha internet tá lenta, hein? Hoje o menino da internet veio ver minha internet e ficou pior ainda. Ah, aqui, ó. Ah, moleque. Pessoal, olha aqui o mapa do Brasil, ó. Estão vendo? A linha do Equador, não sei se vai mostrar. É essa aqui, ó. Tá vendo esse risco branco aqui, ó? Ah, sumiu só porque eu tava mostrando. A linha do Equador passa mais ou menos aqui, galera, ó. Certo? Rio Grande do Norte tá aqui, ó. Ó Mossoró aqui, ó. Mossoró. Tá vendo aqui Mossoró? Exatamente Mossoró. Perceba que é o estado que tá mais perto da Europa. Aqui é África, né? Mas tá mais perto da Europa aqui, ó. Então é mais fácil para fazer exportação desse material. Tá, pessoal? Por isso o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. Beleza? Agora voltando. Depois dos evaporadores, o que acontece? A água evaporando, o que vai ficar? Vai ficar os cristais sólidos. E aí faz o que chamamos de cristalização. Cristalização quer dizer que sobram os cristais sólidos. Eles colhem esses cristais, lavam eles com vapor, tá? Porque se jogar água de novo vai diluir de novo, então eles passam vapor para limpando qualquer resíduo, estoca no sal para tirar qualquer umidade, e aí sim ele é embarcado para a Europa, para o país, onde for. Então o que é a cristalização fracionada, pessoal? Adiciona-se um líquido que dissolva todos os sólidos, que no caso já está dissolvido na água do mar, e por evaporação da solução obtida, no caso evaporação da água, os componentes cristalizam-se separadamente. Cristalizar separadamente, pessoal, significa que os cristais eles vão se formando. Tudo bem? Então, a obtenção de sal a partir da água do mar é um processo de cristalização. Uma coisa interessante, tá, gente? Quando obtém sal da água do mar, o sal ele é obtido na forma de sal grosso, aquele que a gente usa para churrasco, sabe? Aí esse sal grosso ele é triturado para obter o sal refinado, tá? Então é do sal grosso que se faz o sal refinado. Tem gente que acha que tem um sal fino e aí você junta ele para fazer o grosso, é o contrário. Sai o sal grosso, aí você quebra ele para obter o sal fino, tá? Deixa eu ver se falta muito ainda. Ah, acabando já. Pessoal, agora eu vou falar para vocês um processo muito utilizado nas ETAs, Estação de Tratamento de Água, tá bom? Todo mundo já deve ter feito isso, tá? Todo mundo já deve ter colocado água e areia, água e terra misturado e ter esperado um pouquinho. O que acontece, pessoal, com o sólido que não dissolve na água? Ele vai pro fundo. Ele se deposita no fundo. Isso é chamado decantação por sedimentação. Sedimentação porque o sólido mais pesado que o líquido, ele se decanta, ele sedimenta no fundo do frasco. Todo mundo já deve ter feito isso colocando bastante Toddy no leite. Você põe bastante Toddy, você percebe que aquele Toddy deposita lá no fundo. Tá? Então o que é uma decantação por sedimentação? É a mistura heterogênea entre sólido e líquido, na qual o sólido mais pesado, mais denso, é precipitado na forma de corpo de fundo. E o líquido permanece sobrenadante, permanece aqui em cima, após um considerado tempo em repouso. Gente, esses dois termos que ele fala é muito importante, tá? O líquido que fica em cima a gente chama geral de sobrenadante e o sólido que vai para o fundo a gente pode chamar de precipitado ou corpo de fundo. Porém, pessoal, fala uma coisa para mim. Esse processo, geralmente ele é demorado. Demora muito para acontecer, você tem que deixar lá em repouso. Por isso, nas estações de tratamento de água, nas ETAs, tem um processo chamado decantação. Decantação, eles deixam os flocos de sujeira que vem da água do rio em repouso por 1 hora. E ele vai decantando lá no fundo devagarzinho, devagarzinho. Aí, pessoal, é uma maravilha limpar esses tanques depois. Quando eu fazia estágio, o pessoal zoava os estagiários. Aí a gente ia aqui lá limpar os tanques de blocos, de flocos de sujeira que tá no fundo do tanque. Professor. Oi, pois não. Você fez estágio no SAI? Sim. Eu fiz estágio lá por 4 meses com a Delício.
E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente vai fazer exame de sangue, o cara do laboratório ele tem que fazer a mesma coisa que a gente está vendo. Como assim, professor? O nosso sangue ele tem a parte sólida e a parte líquida. A parte sólida do sangue são as hemácias, os glóbulos vermelhos, que é feita a análise sanguínea. E a parte líquida do sangue a gente chama de plasma, ok? O plasma ele interfere na análise. Então o que o cara do laboratório tem que fazer? Ele tem que separar a parte sólida, que são as hemácias, da parte líquida, que é o plasma. Só que o cara do laboratório não vai ficar o dia inteiro esperando, olhando assim, ó, o plasma separado da hemácia. Então lá no laboratório, pessoal, e no laboratório da ETEC também tem um aparelho circular, redondo, que ele acelera o depósito do sólido no fundo do frasco, no fundo do tubo. Alguém sabe o nome desse aparelho? Centrífuga. Isso! A centrífuga, pessoal, a centrífuga é o instrumento utilizado para acelerar a sedimentação. Um exemplo é o sangue, a hemácia do plasma. Então, pessoal, lá no nosso laboratório, para quem nunca viu, é um aparelho circular, cheio de tubetezinhos, ó, pode ver aqui é um tubete de sangue, você coloca ele aqui dentro. A hora que você liga o motor, esse compartimento começa a girar muito rápido, em torno de 3.000 rotações em 1 minuto. Você pega 3.000 e divide por 60, 300, em torno de 50 giros por segundo. Extremamente rápido. Blá, 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 blá. E aí, pessoal, conforme vai rodando, o material sólido desce mais rápido. Então aí o laboratorista ele consegue separar a parte sólida da parte líquida mais rapidamente. A gente precisa ter isso no laboratório, pessoal, porque algumas análises depende lá, nossa, separar a parte sólida da parte líquida. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá, gente? Por favor. Quando vocês forem colocar tubinhos, você sempre tem que equilibrar os tubos. Que nem se esse cara colocar um tubo desse lado, ele tem que colocar o outro lá do outro lado, ó, para equilibrar. Se você colocar todo o peso de um lado, ele vai ficar descompensado. E aí ele pode bater nas laterais e quebrar os vidros que estão ali dentro. Professor, mas se eu quiser fazer a análise com um tubo, você pega o outro tubo, enche de água e põe do outro lado. Você tem que equilibrar. Tá, pessoal? Na nossa casa a gente tem centrífuga dentro da máquina de lavar roupa. Quando chega no último estágio da lavagem da roupa, você entra no modo centrífuga. Ela gira muito forte, para que a água saia mais rápido da roupa. É uma centrifugação. Ok, pessoal? E existe uma decantação que vocês já devem ter feito no primeiro módulo. A decantação por funil de bromo ou funil de decantação. Que é muito utilizado, pessoal, para separar dois líquidos que não se misturam em escala laboratorial. Então, por exemplo, esse vidro aqui vocês já viram no laboratório, já fizeram no primeiro módulo, gente? Sim ou não? A Denise costuma fazer isso. Eu acho que a gente só viu, só. Só viu, não fizeram? Então, pessoal, o que acontece? Você tem água e gasolina, por exemplo, ou óleo. O líquido menos denso flutua, fica na parte superior, e o líquido mais denso fica na parte inferior. Depois que eles se separam, você abre a torneira aqui, o líquido mais denso cai no Erlen, e o menos denso, a hora que chegar no nível dele, você fecha a torneira. Professor, é um processo de separação eficiente 100%? Não. Porque quando você fecha a torneira, isso não significa que tirou toda a água ou ficou água aqui na parte de cima e vice-versa. Então a gente fala que ele é muito utilizado para você recuperar um dos materiais. Tipo, eu quero recuperar a água que está aqui misturada. Você abre a torneira, fecha antes de chegar no nível do óleo, vai ficar um pouquinho de água dentro, mas você pode ter certeza que só saiu água. Ah, professor, eu quero tirar o óleo. Você deixa a água sair um pouco, deixa o óleo cair um pouquinho, aí você fecha a torneira, você vai ter certeza que ali tem óleo. Esse processo, pessoal, é muito utilizado para extrair óleo de eucalipto. Tá? A gente na próxima aula vai falar da extração do óleo de eucalipto. Coloca seu eucalipto dentro de um tanque onde ele vai ferver com água. Aquele óleo de eucalipto vai dissolver naquela água, ele vai ser destilado. E aí você coloca dentro de um funil desse. O óleo de eucalipto mais leve se separa da água. Aí você abre a torneira, deixa a água escorrer, deixa cair um pouquinho de óleo só e fecha. Vai garantir que lá dentro só ficou o óleo de eucalipto. Tá bom? Agora, pessoal, fala uma coisa pra mim.
Imagine que tem um acidente de petróleo. Petróleo vazou na água do mar. Pessoal, fica tranquilo que o petróleo, o petróleo ele não mistura com a água do mar. Ele não se mistura, o petróleo fica separado. Tanto que fica aquela mancha preta em cima. Professor, então por que mata tanto peixe, tanto ser vivo? Por N motivos. Um deles é porque forma uma película preta em cima da água, impede a entrada do sol, as plantas aquáticas deixam de fazer fotossíntese, elas morrem, não tem peixe para os seres aquáticos, morrem, não tem oxigênio para eles, eles morrem, porque na fotossíntese também libera oxigênio, e aí mata, dá todo um desequilíbrio ambiental, certo? Então vem a pergunta, professor, eu já sei que eu vou fazer para tirar o óleo o petróleo da água do mar. Eu vou pegar um funil desse gigante e colocar petróleo e água lá. Pessoal, não é o correto, por isso eu falei que isso aqui é em escala laboratorial. O que eles fazem em escala maior para separar dois líquidos que não se misturam? Eles utilizam a sifonação. Sifonação, pessoal, é quando você utiliza uma mangueira, que a gente chama de sifão, para remover um líquido que está na parte superior da parte que está inferior. Então eles vão com grandes mangueiras na água do mar e por sucção eles vão sugando o petróleo que está na parte superior. Eles vão sugando, 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 sugando. Professor, mas vai água do mar junto? Um pouquinho vai, mas o importante é tirar o petróleo. Tira todo o petróleo. Se ficar resquícios de petróleo, eles queimam, que eles vão queimar a parte superior. Lógico, mais uma vez, vai esquentar a temperatura da água, vai diminuir a quantidade de oxigênio, vai causar desequilíbrio, mas é uma tentativa, tá? O certo é não vazar. Então a sifonação é quando você tira um líquido que não se mistura de outro líquido através de um sifão. O sifão, pessoal, ele pode ser até tirado para tirar um líquido, separar de um sólido, então água e areia. Você puxa a água e fica a areia lá dentro. Ou dois líquidos que não se misturam, que nem água e petróleo, tira o petróleo de cima, ficando a água embaixo. Pessoal, toda vez que eu falo da sifonação, não tem como não lembrar daquele episódio do Pica-Pau que ele rouba a gasolina do policial. Vocês lembram desse capítulo? Não é um que ele puxa com a boca, não, né? Isso, é que ele puxa com uma mangueira. Isso, exatamente. Então ele pega uma mangueira, puxa com a boca, aí a hora que a gasolina chega, ele até cospe, e ele tira toda a gasolina. É uma sifonação, ele usa uma mangueira, um sifão para transferir um líquido de outro. A gente faz sifonação quando a gente vai no McDonald's. É o canudo. O canudinho é uma sifonação, pessoal. Nada mais é uma mangueirinha que você transfere o líquido do copo para dentro da sua boca. Você está transferindo um líquido de um ponto A para um ponto B. Isso é uma sifonação também. Tá, pessoal? Então a sifonação é quando você utiliza um sifão, uma mangueira para transferir um líquido do outro. Oi, pode falar. Lá no meu serviço uma vez, contaminou um produto que era bem caro. Aí a gente fez isso com seringa para poder separar. Que legal, aí você foram na parte superficial que estava boiando e puxou o material. Isso. Aí a gente puxou. Mas isso em escala laboratorial era pouco ou era em grande escala isso? Tinha mais ou menos uns 1 quilo, 1,5 quilo, assim. Caramba. Só que é R$137 o quilo desse material. Nossa Aí Senhora. não tinha como descartar. Aí a gente teve que fazer isso aí. Perfeito, perfeito. Gente, as contribuições de vocês são maravilhosas. Esse é o objetivo da nossa aula, a gente aprender esses processos, mas aplicado dentro da indústria, em laboratório, etc. Ok? Meu pai fazendo isso, professor. Fala de novo, meu anjo. Eu já vi meu pai fazendo isso daí. Onde? Com gasolina? É. Sim. Quando acaba a gasolina, às vezes, que nem você vai num sítio, acabou gasolina e o amigo tem. Eles pegam uma mangueira e faz isso. Puxa com a boca, né? Até chegar no... Ele fazendo isso, porque ele mexe com o carro, né? E sempre tem aqueles carros meio velhinho. Aí sempre acontece uma dessa. Ele sempre tem que fazer isso. Perfeito. Isso é uma sifonação. Perfeitamente. É isso aí, galera. Isso é a sifonação. Tá bom? É que aqui eu dei exemplo do petróleo, que é uma situação mais assim, mais industrial acontece, mas qualquer mangueira que você utiliza para tirar um líquido do outro é uma sifonação. Tudo bem? E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje. Professor, o senhor não falou de filtração, não falou de destilação, não falou um monte de coisa. Isso é para a aula da semana que vem, que eu vou falar junto com extração. Tá bom, pessoal? Então deixa eu pôr nossa aula aqui, parar de gravar nossa aula.